Vestibular UERJ 2019, mais uma questão do primeiro exame de qualificação. Mas antes de começarmos a resolução, vou pedir para você fazer a sua inscrição no nosso canal, para você ativar as notificações clicando no sininho e, claro, peço para você curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Os triângulos A1B1C1, A2B2C2 e A3B3C3, ilustrados abaixo, possuem perímetros P1, P2 e P3, respectivamente. Os vértices desses triângulos, a partir do segundo, são os pontos médios dos lados do triângulo anterior. E aqui a gente tem as informações. A1B1 é igual a B1C1 igual a 7 e A1C1 igual a 4. E é pedido o seguinte: a sequência P1, P2, P3 define qual progressão e qual é a razão dessa progressão. É aritmética, geométrica e qual é a razão. Para a gente fazer exercício, vamos colocar aqui as informações na figura, para a gente fazer algumas constatações. Então eu ponho aqui 7 e 7, né? Nos lados C1B1, A1B1. E aqui a gente sabe que vale 4. Beleza, a primeira informação é a seguinte: B2 é um ponto médio, então aqui vale 2 e aqui vale 2. A2 e C2 também são pontos médios dos seus respectivos segmentos. Então aqui no C1B1 a gente vê que dá 3,5. Mas tem mais uma informação interessante. Como A2 e C2 são pontos médios, este segmento é o que a gente chama de base média. Então é a base média do triângulo. Tá? A base média, pelo teorema dela mesma, diz que a gente pega o valor da base do triângulo e divide por 2. Então o segmento da base média tem este valor. Então se aqui tem 4, evidentemente aqui tem 2. Então C2, A2 tem 2. Agora é o seguinte: a gente precisa descobrir B2A2 e B2C2. E nós vamos fazer isso utilizando uma semelhança de triângulos, mas com o triângulo grandão, que é o A1B1C1, e o triângulo A2B2C1, que é este aqui de cima. Primeira coisa, eu vou colocar aqui um ângulo θ. Eu sei que é isósceles, né, o triângulo A1B1C1, então aqui também tem θ. E agora a gente põe os dois triângulos lado a lado. A1B1C1, A2B2C1. Então, primeira coisa, aqui a gente sabe que vale 7. E aqui a gente sabe que vale 4. Bom, aqui a gente viu, coloquei o ângulo θ e aqui o ângulo θ também, porque é isósceles. Agora, ó, o B2C1 vale 2, lá na figura anterior. O A2C1 vale 3,5. E no vértice C1 a gente tem o ângulo θ. Existe uma semelhança entre os dois triângulos, pelo critério LAL, que é o lado, ângulo, lado. Lá, ó, que diz o seguinte: se os lados aqui forem proporcionais, e são 7 dividido por 2 dá 3,5, 4 dividido por 2 dá 2. E entre eles estiver θ aqui e θ aqui, ou seja, o mesmo ângulo, os triângulos são semelhantes. E por serem semelhantes, então a gente tem aqui outro ângulo que também é θ. Portanto, o A2B2C1 é também isósceles e tem 3,5, né? Se aqui tem 3,5, aqui também tem 3,5. Então, eu volto aqui e vejo que esse lado aqui vale 3,5. Como o triângulo aqui embaixo, A1B2C2 é igual ao triângulo aqui de cima, então o princípio é o mesmo. Então aqui vale 3,5. Então o triângulo A2B2C2 tem os lados 3,5, 3,5, 2. Então concluímos o seguinte: o triângulo 1 tem os seus lados dividido por 2 e vira o triângulo 2. Indutivamente, por indução matemática, a gente vê que o triângulo 2, pegando seus lados e dividindo por 2, tem o triângulo 3. Tá? Então a gente consegue agora fazer as contas do perímetro. Então o P1 é 4 mais 2 vezes 7. O P2, olha só que interessante, vou colocar a mesma coisa, só que vou dividir por 2 aqui, porque a gente viu que divide por 2 em relação ao anterior. E o P3? Bom, em relação ao anterior, é metade. Só que então, em relação ao primeiro, que é o P1, é a quarta parte. Então, divide por 4. Então, você está fazendo o quê? Cada um dos perímetros está pegando o primeiro e multiplicando por 1 sobre 2 para obter o próximo. Multiplicando por 1 sobre 2 para obter o próximo. Portanto, a resposta é a seguinte. Letra C é uma progressão geométrica de razão meio, beleza?
Bom, espero que vocês tenham gostado da resolução. Peço que curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos e, claro, façam a inscrição no nosso canal. Bons estudos e até a próxima!